Estamos de volta. Agora nós estamos aqui recebendo a Sônia Leonardi. Nós vamos falar hoje de constelação familiar. São aqui ao vivo, gente, 15 horas e 7 minutos. Antes de eu deixar a Sônia falar, eu quero pedir para vocês ouvintes aí, você tem perguntas, quer participar? A Sônia vai fazer aqui uma entrevista com você ao vivo. Você pode mandar aqui um zap pra gente? Manda aqui, ó, 99520 1310, 99520 1310. Você manda aí uma pergunta ou seu telefone, a gente vai conversar com você, ela vai tirar dúvidas ao vivo de vocês ouvintes. Sônia, seja muito bem-vinda, muito obrigada novamente você aqui. Nossa, com a sua família toda aqui, né? Minha família está aqui, meus bonequinhos. Muito obrigada pelo convite. Gente, eu estou me sentindo aqui muito chique. O fundo aqui dessa entrevista tá lindo. Você viu? Chakras, tudo a ver com o nosso tema, né? Pois é, amiga. Constelação familiar, nós estamos aqui no universo, né? Olha aqui lá. A gente capricha para receber visita, viu? Olha lá, luas, os planetas, eu tô me sentindo. Eu tô até ficando um pouquinho mais de lado para poder deixar aqui, ó. Familiar, é verdade, olha, deixa eu me afastar um pouquinho, olha lá. Olha lá, fica olha, todo o chakra livre aí, ó. Todos os chakras aí, livre, tá realmente lindo esse fundo. Parabéns, viu? É o nosso querido Celso aí hoje, aí, no comando técnicos aqui. Obrigada, viu, Celso? Nós tivemos aqui fazem 15 dias e a gente falou um pouquinho, né? Isso. Mas hoje, assim, eu gostaria de fazer uma vivência, sabe? Eu gostaria de ter aí uma voluntária, um voluntário, pra gente fazer uma cura, né? Aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui. Esse momento que a Terra, né, está vivendo, toda essa expansão da consciência que está acontecendo. Então é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade para ajudar alguém, né? Sim, sim. Esse é o intuito do nosso programa, né? Do nosso trabalho e do seu também, né? É ajudar pessoas. E aí você já deixou aí o WhatsApp. Então alguém poderia, além de fazer pergunta, porque o que acontece, né? Além de você fazer pergunta, a gente pode também... às vezes você está passando por uma questão aí, né? Então a constelação familiar, ela abrange tanto a saúde, quanto os relacionamentos, né? Uhum. Quanto o financeiro. Então você que está aí vendo a gente, assistindo, ouvindo pela rádio, ou assistindo aqui no canal, que está muito bonito, você poderia fazer uma pergunta. Uhum. Né? Às vezes você está passando por uma questão e a gente está aqui e pode te responder. Aproveitar. E às vezes a gente gasta tanto dinheiro em busca de uma solução e a solução tá aqui, gente, na sua frente, gratuita, né? Basta você aí, ó, digitar os numerozinhos aí no nosso WhatsApp, 99520 1310, 99520 1310, você manda um WhatsApp aqui pra gente. Enquanto isso, a Sônia vai dar um breve esclarecimento para quem não pegou da vez passada, um pouco sobre a constelação familiar. Enquanto isso, fico esperando o seu zap aqui. Ai, que maravilha. Então, vamos lá. Então, constelação familiar é uma técnica terapeuta, né? Que foi desenvolvida pelo alemão Bert Helling. E essa técnica, essa terapia, ela nos possibilita olhar para aquilo que está oculto no seu sistema familiar. Não só no seu sistema familiar, mas no sistema da tua empresa, ou seja, dentro das relações humanas, né? Existem algumas leis que regem essas relações. E muitas vezes nós ferimos essas relações. Mas a constelação, ela vai um pouco além, porque o que acontece? Nós acessamos os campos morfogenéticos, as memórias das nossas famílias, de pessoas que muitas vezes já não estão mais com a gente. Mas nós vamos o quê? Repetindo tudo aquilo que eles fizeram, muitas vezes por amor, fazendo um movimento que a gente chama de amor ao contrário, amor que dói, o amor que destrói, o amor à beira do precipício. O amor que destrói mesmo, que né? destrói. Eu fiz um atendimento essa semana muito interessante. Aliás, essa semana eu fiz atendimentos muito interessantes. Mas eu atendi um senhor, né, que ele tem problema de tireoide. E ele me falou assim, sabe, a minha mãe teve problema de tireoide. Naquela época não se tratava, então ela ficou com um papo. Eu nem sabia disso, fiquei sabendo. Porque inflama daí, né? Forma um tumor, vai crescendo, né? Depois ela acabou falecendo de câncer por conta disso. E ele tem, e quase toda a família da mãe tem, né? Então, o que não foi falado
dessa família? O que ficou aí guardado? Quais foram as mágoas que foram engolidas, né? Então, outra coisa, ele com uma questão lá financeira, e aí todas as questões financeiras têm relação à mãe. Aliás, esse é um tema muito interessante. Coitada da mãe, gente. Leva a culpa de tudo nessa vida. A mãe representa a vida e o dinheiro é vida, né? Com mais dinheiro você faz mais, você tem mais facilidade, enfim. Dinheiro chama dinheiro. Também, mas é possível começar com pouco, né? Porque se eu entrar numa crença de que dinheiro chama dinheiro, eu vou pensar que eu só vou ter dinheiro quando eu tiver dinheiro, aí eu começo a me sabotar e não saio do campo. Uma dica valiosa já para você. Isso é uma crença limitante que só consegue mais quem já tem. E não é verdade, né? Se fosse verdade, para você ter uma ideia, 94% dos bilionários do mundo não são herdeiros, começar do zero, né? E senão eu vou travar. Essas crenças, o que elas fazem na vida da gente? Ela trava. Só isso. Ela te paralisa. Né? Por exemplo, eu atendi uma moça que ela tinha uma crença na família dela que o dinheiro é sujo. Então a mãe dizia assim, olha, na mesa onde se come, não põe dinheiro. Não, eu coloca o dinheiro. Eu cresci ouvindo isso. Aí eu te pergunto, faz de conta que nós somos amigas. E eu digo assim, olha, se ela estiver na mesa, eu não vou comer. E você fica sabendo. Aí eu fiquei sabendo que a Sônia falou que se eu estiver na mesa, ela não come. Qual a sua atitude comigo? Não vou na sua cabeça, não vou na sua casa, não vou onde você estiver. Se pudesse, você dava uns tapas na minha cara, né? Mas, você é gente boa, né? Não gosta de briga, você vai se afastar. Então, aí tá uma explicação porque o dinheiro se afasta da pessoa. Porque eu não vou ficar com quem é sujo, com quem não vai sentar na mesa comigo. E o dinheiro é energia e ele vai embora. E a gente fica ali procurando dinheiro, e cadê o dinheiro, né? Mas aí, eu voltando à questão desse meu cliente, então ele estava com essa questão financeira. E já indo, porque a mãe, durante a infância, trabalhava, enfim, como as palavras dele, minha mãe teve uma vida miserável. E aí eu me sacrifico pela minha mãe, né? Então eu também não posso ter. Como é que eu vou ter se a minha mãe teve uma vida miserável? Né? Então há uma culpa. E aí eu falo para você novamente, a culpa não serve para nada, a culpa só serve para te paralisar. O que faz a gente movimentar é a responsabilidade. Né? Então eu sou responsável pela minha vida. Aí as pernas começam a fortalecer. Aí tem a conotação do pai, que o pai é esse que leva você para a aventura. Né? Então você acorda de manhã e diz, vida, quais as aventuras que eu terei hoje? Essa é a força do pai. Não é mais o medo do desconhecido. Né? O medo do diferente. Eu consigo ir, eu consigo viajar para outro país, eu consigo sair da casa dos meus pais. Muitas vezes o filho, ele está lá, ele tem 40, ele tem 50 anos, ele não consegue sair da casa dos pais. Quem está preso à mãe. Também, nesse caso. Preso à mãe. E aí esse meu cliente, na 8ª esposa. Nossa, 8ª, gente. Aí eu disse para ele, porque não existe mulher para você, a única mulher boa para você é a sua mãe. Aí ele chorou. Porque realmente não havia, né? E ele falou, inclusive eu falo isso, que mulher boa, a única que existiu foi a minha mãe. Gente, né? Aí o que eu até agora, desse segundo encontro que eu tô tendo aqui com a Sônia, a minha percepção, porque eu não conhecia constelação familiar. Então, vocês estão aí nos assistindo, nos ouvindo, eu não conhecia. Eu tive interesse em outras épocas, mas não tive oportunidade. E o que eu senti? Você me corrija se eu estiver errado, porque eu estou fazendo o papel do ouvinte aqui, como leigo, que está lá, né? Assim como eles, eu também não entendo nada. Eu senti que a constelação familiar é exatamente uma forma de abrir os nossos olhos. Assim, de dar um choquezinho, você acorda para a vida, da forma que você está agindo está errado, de romper alguns paradigmas que nós temos desde que a gente cresceu, desde que a gente nasceu, né? Aquela coisa, é mais ou menos desmistificar que leite com manga não faz mal, né? Essas coisas assim. Verdade. Né? De forma leiga, querendo dizer para os nossos ouvintes quais são os benefícios da constelação familiar na nossa vida. A gente não sabe o que está oculto nesse sistema, né? E a gente vem repetindo, né? A gente está lá preso numa história que não é nossa, que é do antepassado, que é do pai, que é da mãe. E assim, é interessante que a gente fica quebrando tabus o tempo todo, né? Por exemplo, é importante o filho
ele desobedecer um pouco os pais, Uhum. né? Por quê? Porque se ele fizer igual, a humanidade não evolui, né? Então eu vou falar para você do dono da Tesla. Agora eu não sei o nome dele para falar para você, mas é um cara que tem uma biografia, inclusive eu tô sabendo disso porque eu estava lendo a biografia dele. E você vê o que a Tesla está fazendo. Tem aquele carro autônomo, né? Que ele anda sozinho, né? Sim. Enfim, tá lá no Vale do Silício. E o avô dele era um homem que ele ia para a África. Ele viajava para a África, ele viajava para a Europa, ele era um homem que viajava muito. Então ele quebrou isso. Porque quando eu faço, fica mais fácil para os próximos fazerem. Sim. Então olha o que ele faz agora. Porque agora ele pode ir. Ele pode ir para o mundo inteiro, né? Porque o avô já fez esse movimento. Por exemplo, eu fui a primeira filha da minha família a fazer faculdade. Após eu poder fazer, meus irmãos fizeram. Ficou mais fácil. E todos os meus sobrinhos fazem. Olha, não é interessante? Porque eu fui lá e rompi. Opa, Sim. aqui, perdão, que os meus bonequinhos queridos. As Então, famílias. que eu falo com a mão, né? E então, o que acontece? Eu fui lá e rompi. Então, uma vez eu fiz uma dinâmica com mulheres e perguntei a elas, você foi a primeira mulher a fazer o quê na sua família? Nossa Senhora, não E aí faz elas essa ficavam pergunta pra mim. pensando, o que será que eu fiz? Eu fui a primeira que me separei. Eu fui a primeira que fiz faculdade. Eu fui a primeira que fiz uma língua diferente. E tinha uma senhora no canto, assim, quietinha. Ela, gente, eu não fiz nada, eu não fui a primeira a nada. E alguém lembrou, mas você fez uma viagem para o exterior. Será que você não foi a primeira mulher a fazer uma viagem para o exterior na sua família? Ela, é verdade, ficou super feliz. Então nós estamos o tempo todo rompendo barreiras. E é muito importante que nós façamos isso. É muito importante. Porque você não sabe o tamanho do caminho que você está abrindo para alguém. Eu sempre digo isso, né? O primeiro passo que seja o seu. Porque a gente não sabe quem vem atrás. Com né? certeza. É até forma de se amar, né? Quando você se permite a fazer alguma coisa que você realmente quer, é uma forma de demonstração de amor por você mesmo. Com Porque eu acho que certeza. o que falta hoje na humanidade é o amor próprio. O Celso pediu para eu ficar olhando a câmera aqui, que lá em cima não é pra olhar. Não é. Mas não eu é tô pra você olhar achando pra tão cima. chique lá, mas eu tô olhando aqui pro meu marido agora. Falando em Isso. amor, Você olha pro marido aqui. ele tá bem na direção da ideia certinho. Aí você vai falando de amor, eu vou olhando pro marido. Exatamente. E eu acho que eu tenho dentro de mim, Sônia, eu sou encantada por esse mundo de terapias, esse mundo um pouco místico, né? Um pouco. Eu acho que nós somos muito pequenos demais para Deus ter criado um universo tão gigantesco que a gente achar que é só isso. Morreu, o bichinho acabou. comeu e acabou. Entendeu? Eu acredito nisso. Nós somos tudo alma velha, alma antiga. Então, eu acho que esse universo é muito grande demais pra gente só vir, viver, fazer algumas besteiras, deixar um legado aí, o bom, o ruim, os bichinhos comem e acabou. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem muito mais. Suprir somente a mente reptiliana, né? Comer, ter um lugar para você se esconder, tomar água. Exatamente. Né? Então, Aí não faço mais nada. eu acho que a gente tem mais coisas pra saber aí. A gente vai para um breve intervalo e eu tô esperando que você participe aqui pra gente, né? Manda aí um zap, uma pergunta, se tem aí algum problema de saúde, se tem algum problema familiar, alguma questão em relação a dinheiro, né? Que mais, Sônia? Qual a relação pergunta sobre o que a pessoa, nosso ouvinte, poderia fazer Ela aqui pode pra estar gente. passando por uma questão, por exemplo, ela pode estar com um problema no trabalho, ela pode estar com uma doença, gente. A gente poderia até falar de doença hoje. Ó lá, então a gente vai para um intervalo, na volta a gente vai tocar nesse assunto. Ó, Tá bom? perfeito. Breve Tá bom. intervalo, já a gente tá de volta. Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista. ZYK 566, AM 1310 kHz. Estúdios à Rua Coronel Osório 84. Transmissores: Avenida dos Imigrantes 736. Bragança Paulista, São Paulo. Estamos. né? Estamos de volta, Sônia. E aí, o que nós vamos responder, Sônia? Então, eu vi aqui a pergunta, a menina perguntou assim, o que a gente faz com o padrasto, né? O que eu faço com o padrasto do meu filho?
Porque a gente falou tanto em honrar pai e mãe, a família de origem, né? Uhum. E aí veio essa pergunta. Então, o padrasto, nesse contexto, ele está sendo colocado como um pai adotivo. Porque, pelo que ela falou ali, ele se comporta como pai da criança. Então, a criança já o adotou. Uhum. E ele já adotou essa criança. Eu queria abrir aqui um parentezinho para falar sobre adoção, Sim. né? Por exemplo, eu não tenho filhos. Posso ser que tenha ainda, né? Eu tô jovem. Agora, dia 30 de agosto, eu vou fazer 39 anos. Então, dá tempo, né? Muito tempo ainda, gente. Hoje, com a maternidade, pode ser filho até os 60 anos. Mas, às vezes, atrás dessa coisa de eu não ter filhos, né? Da pessoa não ter filhos, o primeiro passo que a gente aprende na constelação é aceitar. Tudo que eu aceito, eu liberto. E tudo que eu nego, eu dou força. Então, eu aceito o meu destino, eu aceito o pai que eu tive, a mãe que eu tive, né? Uhum. Eu aceito. E naquele momento, tudo começa a ser diluído, né? Então, começa a ser diluído. E aí, quando uma pessoa vai fazer um movimento de fazer uma adoção, ela está incluindo alguém. Sim. Quem é que ela quer incluir no lugar daquele filho que ela não teve? E muitas vezes esse casal, ele coloca um peso nessa criança que está sendo adotada, do tipo, você vai substituir fulano para mim. Mas isso é lógico, é inconsciente, né? Uhum. Oculto, né? E a criança fica responsável por manter aquele casamento, muitas vezes. Ou manter a vida daqueles pais, que só estão vivos porque agora eu tenho um filho para criar. Fizeram sentido na vida dele. Isso. Né? Então, muitas vezes eu estou fazendo uma constelação e peço para o filho dizer para a mãe biológica, enfim, ou adotiva, né? Mãe, procure um outro sentido na vida além de mim. Porque é muito pesado para o filho. Uhum. Né? Mas o filho, ele sabe, ele sente que tem alguma coisa errada. Muitos pais escondem que os filhos são adotados. Mas a criança, ela sente. Porque esses segredos familiares, as crianças sentem tudo. Né? São espertos. Né? Sabe por quê? Porque elas estão no presente. A quinta dimensão que está sendo tão falado, nada mais é que vivendo aqui e agora. Uhum. E as crianças são mestres em vivendo aqui e agora. Elas estão na quinta dimensão, sempre estiveram. Então, por isso que elas pegam tudo os segredos. Porque nós adultos fazemos o quê? Nós ficamos no passado ou no futuro. E as crianças estão aonde? Hoje. No presente, aqui e agora. Se tivesse uma criança que ela estaria totalmente aqui agora, ouvindo tudo que nós estamos falando. Né? E aí, a criança sabe que aqueles pais não são os pais dela, ela sente. E quando é uma adoção, a criança ela acessa dois campos. Tanto o campo do pai e da mãe biológico e o campo dos pais adotivos. E como fazer para que essa adoção tenha êxito? Né? Que não fira, então, essas leis naturais da hierarquia, né? De excluir os pais dessa criança ou passar para ele uma carga que não é dele, né? Para que seja tudo organizado, né? Positivo. Positivo. Né? Então, como é feito? Nós precisamos honrar e incluir os pais de origem. Se não fosse esses pais, eu não teria esse filho. Então, olhar para essa mãe, para esse pai, com honra e honrá-los. Porque essa mãe, esse pai, é que possibilitaram que eu tivesse esse filho. E aí, nesse momento, tudo é incluído. Gente, é um grande alívio. Eu ia falar exatamente isso, amiga. É um grande alívio. É um alívio, assim, em todos os sentidos. Não só claro, na questão de adoção, mas a gente conversa aqui nos bastidores, no intervalo, a gente acaba conversando. E até mesmo depois lá na hora do cafezinho, a gente também conversa. O cafezinho é uma delícia. Né? Ó, que bom. É a Mônica que faz o cafezinho pra gente, a Solange também, né? A gente conversa e a Sônia está convidada a vir outra vez pra gente falar do tema depressão. Depressão. Mas aí, gente, pra eu vir, vocês têm que deixar pergunta aqui na página. Você tem que mandar aqui uma pergunta no pra WhatsApp. gente. Porque eu acho que a depressão, ao meu ver, é um mal dos tempos. É olhar para a morte. É olhar para o passado. Né? Muita gente sofre. Eu acho que eu nunca vi tanta gente falar, eu trato de depressão, eu trato de depressão, eu trato de depressão. É muita gente. Então, a gente vai abordar esse tema numa próxima vez. Você que está aí nos ouvindo, se interessou? Tem alguém, conhece alguém? Manda pra gente no nosso WhatsApp, né? Pode seguir aí a Sônia. E quando os filhos saem de casa? A Ana João é minha perseguidora, minha seguidora. Ela mora lá em Portugal.
Então, quando os filhos saem de casa, é muito bom, Ana, que os filhos saem de casa, querida. Eu saí de casa com 14 anos de idade, deixa o teu filho ir para a vida, para o mundo. É sinal de que deu tudo certo. Ele está forte. E por que vão brigados? Por que brigam? Por que não vai com amor? Porque é mais fácil ir brigado, sabia? E porque dói muito ir. Então, quando eu brigo, eu tenho como ir agora. Então, calma. Se houve aí um desentendimento, teu filho foi embora, né? Não sei se está falando de você, mas calma. Esse é um movimento necessário que foi preciso fazer para que ele vá. Olha, gente, tem muito assunto, tem muito tema para a gente abordar, né? Eu acho que a constelação familiar, eu me encaixei, né? Ela vem aí com algumas respostas aí, que é mudança de hábitos, de crenças, né? Romper aí alguns estigmas que a gente tem desde o passado, né? Para quem quiser conversar mais com você, quiser seguir, porque você faz também lives, né? Faz atendimento no seu Facebook? Faço atendimento. Eu tenho um grupo fechado que chama Vivendo no Fluxo Máximo de Abundância do Universo. Olha que delícia, né? E você pode entrar nesse grupo no Facebook ou você pode entrar em contato através do WhatsApp para agendar uma constelação familiar. É um presente que você vai dar para você e para os seus antepassados e descendentes. Quem quiser seguir você, então, nas redes sociais, encontra como? Sônia Leonardi. Então, lá, gente, Facebook e Instagram, Facebook, Instagram e YouTube. Ó lá, Facebook, Instagram e YouTube, você encontra a Sônia Leonardi, vai lá. Fala que assistiu aqui, para dar ibope aqui para sua amiga, né, gente? Por favor. Dá ibope para eu voltar mais vezes, ficar nesse negócio chique aqui. Nem pude falar dos chakras aí, ó. Não deu tempo. Na próxima vez você vai falar, prometo. Então, gente, essa foi uma conversa, um bate-papo aqui com a nossa queridíssima Sônia Leonardi. Manda pergunta, manda sugestão aí de assunto que você quer para que ela volte e esclareça aí os nossos ouvintes. Isso aí. Em outubro eu vou estar com uma formação em constelador familiar. Então me chamem aqui mais vezes para a gente falar também desse curso, tá bom? É isso aí. A gente vai para um breve intervalo. Na volta tem momentos de reflexão, tem música, tem mais notícia e você vai participando.